Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui diante de mais uma sola muito importante, que é a Solus Christus, ou seja, somente a Cristo. Para hoje eu gostaria de estar lendo o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Uau, irmãos! Como iniciar bem uma carta? O apóstolo São João sabia como iniciar bem a sua missiva. Queridos, você já parou para pensar por que somente Cristo faz parte dos pilares das 5 solas da Reforma? Irmãos, a Igreja Católica, eles até acreditam que Jesus é Deus. Eles não negam essa verdade basilar da fé cristã. O problema, ou um dos problemas dessa seita, é que Jesus não está sozinho na obra da redenção. Maria também, segundo essa seita, intercede e faz parte da obra da salvação como intercessora. E nós sabemos que isso é uma grande heresia. Por isso que Solus Christus faz parte importante dessas solas da Reforma e realmente deve ser protestado até nos dias de hoje. Mas nós vemos também que a Igreja Católica tem um tipo de representante de Cristo na Terra. Eles o chamam de Papa ou o Vigário de Cristo. Porém, irmãos, nós sabemos que a Reforma Protestante veio para protestar contra essas heresias e mentiras. Isso porque somente Cristo é o Deus a ser adorado e cultuado no céu e na terra e pela sua igreja. Esse texto, irmãos, tem muitas verdades que basilam a nossa fé. E aqui eu gostaria de trazer 5 verdades. A primeira, irmãos, Jesus é Deus. Ele fala, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A segunda verdade é que Jesus é eterno. Nós vamos ver isso aqui no verso 1 e 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. A terceira verdade é que Jesus está envolvido em tudo o que concerne todas as coisas a respeito de tempo e espaço. No princípio. Ou seja, tempo e espaço para Jesus Cristo é algo que ele sobrepuja. Mas uma outra verdade interessante, e a quarta verdade, é que Jesus é o Criador. Porque diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. Mas na verdade tem outro pilar importante que podemos extrair desses textos, mostrando que somente Cristo é suficiente. Jesus é a causa da própria criação. Ele deixa claro aqui que sem ele nada do que foi feito existiria. Não é o Papa, não é Maria, não é nenhum ídolo, não é nenhuma imagem, não é dinheiro, não é status, não é a Igreja Católica. Não existe vigário de Cristo na terra. Mas sabe, eu vejo mais uma verdade aqui. Jesus não divide seu trono e sua glória. Meus irmãos, esse texto, ele faz conexão, lembra, com Gênesis 1:1. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, irmãos, naquilo que diz respeito ao tempo, espaço, deidade, revelação, criação, trono e glória, somente Jesus Cristo é digno de ser cultuado e adorado. Portanto, irmãos, quem é Jesus? Por que somente Cristo é suficiente para a vida da igreja? Porque Jesus é Deus, porque Ele é eterno, porque Ele é o Criador, porque Jesus é a causa e o motivo da criação. Lembre-se, irmãos, esse texto nos mostra que tudo converge para Cristo. Não existe aqui Maria, Papa, ídolos, governos.
Tudo está gravitacionado na pessoa de Jesus Cristo. Tanto as questões eternas, era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, quanto nas coisas concernentes às históricas. Irmãos, não se esqueça, somente Cristo é digno de ser adorado e cultuado. Tudo deve convergir para Ele e para mais ninguém. Irmãos, quero perguntar para vocês. Sua adoração tem Jesus Cristo como centro gravitacional da sua vida? Ou você tem outros ídolos no seu coração? Não se esqueça. Somente Jesus Cristo, somente Cristo deve ser adorado. Que Deus te abençoe.